Quem comprou, comprou. Quem não comprou, agora vai ter que pagar mais caro. Termina hoje o desconto do IPI. No caso dos móveis, os produtos que eram isentos voltam a ser taxados em 5%. Para os carros, a alíquota do imposto vai dobrar. E as concessionárias já avisaram, vão repassar o aumento para os consumidores. A partir de amanhã, os automóveis faturados pelas montadoras voltam a recolher a alíquota integral do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Veículos flex de 1.000 cilindradas passam de 3% para 7%. Já os automóveis com motores de até 2.000 cilindradas terão imposto elevado de 7,5% para 13%. As montadoras ainda não divulgaram as novas tabelas de preço, mas nas concessionárias o aumento estimado vai de R$ 800 para os populares até R$ 4.000 para os modelos topo de linha. Circulando pelas ruas das cidades brasileiras, dá para notar a renovação da frota, não é? Os brasileiros se animaram mesmo para trocar de carro com a redução do IPI. Entre janeiro e março deste ano, o número de carros vendidos foi 12,7% maior que o registrado no mesmo período de 2009. Os dados não deixam dúvidas. O carro é um dos principais objetos de desejo do brasileiro. De acordo com pesquisa feita pela empresa de varejo M Santos, mais de 40% dos consumidores que aproveitaram os feirões de veículos de São Paulo estavam comprando um carro 0 km pela primeira vez. A partir de abril, as vendas podem perder um pouco de fôlego, mas não é só a redução do IPI que explica o crescimento no ritmo de vendas de veículos. E é sobre isso que eu converso agora com o Reinaldo Domingos, nosso convidado educador financeiro. Olá, Reinaldo, boa tarde, obrigado por ter aceito o convite. Olá, Sidney, é um prazer estar aqui com você. Parabéns mais uma vez aí para o trabalho. Muito obrigado. Fabrício já pergunta aqui de cara, vale a pena ter um carro novo ou um usado com 2 ou 3 anos de uso? O que é melhor? Bom, é importante saber o que cabe no seu bolso. Se você tiver dinheiro à vista, pagar à vista será o melhor caminho. Sem dúvida, ter o carro novo, que tem menos manutenção, será o caminho. Agora, existe um cálculo para isso? O Paulo Renato Duarte diz o seguinte, qual é o ponto de equilíbrio, Reinaldo, entre comprar um carro novo, investindo um bom dinheiro, como você disse aí, ou comprar um carro bem usado, mas em bom estado, arcar com a manutenção, que você também citou, peças, mecânicas e tudo mais, conforme a quantidade de quilômetros rodados, mês, onde é que seria melhor, ou seria melhor não ter carro, passar a usar táxi, alugar o carro, quer dizer, no cálculo, onde é o ponto de equilíbrio aí? O ponto de equilíbrio é o bolso de cada um, né? Falar aqui um ponto de equilíbrio, a pessoa gostaria de ter um carro novo, com certeza. Eu sempre falo que a melhor marca de carro é o 0 km, porque tem muito pouco custo. Mas em compensação, qualquer carro que seja ele novo ou até mesmo usado, ele tem uma média de 3% de manutenção. Nós estamos falando de IPVA, nós estamos falando aí de seguro, nós estamos falando de EPVAT, licenciamento. Isso tudo leva, e principalmente, né, quando você investe num carro, nós pensamos que é um investimento. Para alguns são investimentos, mas na verdade hoje o carro é um bem de consumo. Então, ao pegar um carro novo, sair da concessionária, você tem 10% no mínimo a menos de dinheiro no seu bolso. Isso significa depreciação desse veículo, meu querido Sidney. Reinaldo, essa pergunta aqui, eu acho que é mais para um consultor de seguros, mas eu vou fazer para você, se tiver condições de responder. A Maria de Lourdes diz o seguinte, depois de todas as despesas que eu tenho no carro e tudo mais, se o carro for roubado, eles devolvem o meu IPVA pago? Essa devolução de IPVA vai depender muito do aspecto. Eu acredito que sim, mas eu não tenho certeza, meu querido. É uma questão do seguro, eu não tenho essa certeza. A pergunta aqui do Tiago, ele mora em São Paulo, capital, ele usava ônibus para ir para o trabalho e fazia um trajeto aí de 15 quilômetros aproximadamente, demorava 2 horas e meia. De carro, diz ele, abreviou a qualidade de vida, ele está fazendo em 1 hora e 45, R$20 por dia de combustível, então ele comprou uma moto. Diz que a moto, ele faz esse percurso em 30 minutos, é mais rápido, R$2 a R$3 de combustível. Se todos adotassem essa política, seria uma boa saída para o trânsito de São Paulo? Olha, é uma das opções. O importante é que São Paulo deveria ter também um caminho para as motos, né? Hoje as motos têm sido objeto aí de bastante acidentes, você vê isso falando todo momento na televisão, que os nossos office boys, aquelas pessoas motoqueiros, como se diz assim, eles estão sendo hoje vítimas de muitos acidentes. Então, precisaria ter uma organização melhor com relação aos nossos veículos e principalmente as motos. Sem dúvida alguma, a moto é mais econômica, mas precisa ser feita uma regulamentação direta de como essas motos circulam em nossas grandes cidades de nosso Brasil.
O Fabrício Ney diz o seguinte: qual é o cálculo que eu devo fazer, Reinaldo, para saber se é a hora correta de fazer a troca do meu carro? Seja uma compra de um novo, um zero, ou um usado, mas novo. Existe esse cálculo, não? Sem dúvida alguma. É importante que você faça primeiro o estabelecimento de qual veículo que você quer, saber quanto ele custa e saber quanto de dinheiro você possui. O correto seria você fazer, logicamente, um preço à vista. Isso conseguiria você evitar qualquer pagamento de juros. Mas como você bem disse, 84 parcelas para você comprar um veículo. Isso significa crédito fácil. Dois fatores levam uma pessoa ao desequilíbrio financeiro. O fator do marketing publicitário que fala, compre, e aí um motivo, o IPI está mais barato, eu vou comprar. Mas será que eu preciso desse veículo? Ele realmente, nesse momento, eu preciso trocar esse veículo? Será que eu não consigo substituí-lo pelo transporte público? Então é muito importante saber quanto custa e quanto de dinheiro eu tenho no bolso. E aí estabelecer um plano de ação. Se eu guardar dinheiro todo mês, sabendo que um veículo custa 20 mil reais, e guardar R$ 1.000, eu tenho em 20 meses, eu compro à vista, vou conseguir pagar mais barato e vou conseguir fazer com que meu sonho seja essa realidade. Agora, é importante saber que dentro desse valor que eu vou desembolsar para a compra do carro, eu também terei que ter uma manutenção em média de 3% do valor do carro. Então, um carro de 20 mil reais, R$ 600 é o que eu vou gastar mensalmente entre combustível, IPVA, seguros, e isso é o que leva ao desequilíbrio, meu querido Sidney. Mas você citou bem, porque você falou em guardar dinheiro. Da pergunta aqui do Felipe: qual a porcentagem do salário que eu deveria guardar para ter, enfim, o meu carro em dia e pagar todas as despesas com ele? Existe um percentual Sem dúvida alguma. Eu, como educador, eu tenho que colocar que existe um percentual de acordo e determinado com o sonho. Se foi um sonho de curto prazo, eu tenho que guardar mais percentual, então de 10%, 20%. Se for um sonho que eu falo, eu quero ter, mas eu posso esperar, eu posso fazer uma reserva menor, isso significa até 5% ou até mesmo menos. O importante é que a pessoa respeite o seu dinheiro, que ela tenha critérios ao fator de compra de um veículo. Logicamente, é o sonho de qualquer jovem, 18 anos, ele já quer comprar o veículo, isso é importantíssimo. Mas nós temos que ter, primeiramente, saber o quanto o nosso bolso aguenta, quanto o nosso orçamento financeiro. Então, o que eu oriento é, primeiro, faça um diagnóstico financeiro, saiba exatamente quanto de dinheiro você pode disponibilizar. E aí, ao comprar, você também tem que saber que esse custo mensal vai te levar um valor do seu salário, e aí nós estamos falando de R$ 600 por mês, em média, num carro popular, e esse é um dos grandes fatores que levam a pessoa ao desequilíbrio. Então, dessas pessoas que estão financiando veículos hoje, muitas delas, nós tivemos um fator inédito aí o ano passado, que 100 mil veículos foram leiloados por falta de pagamentos. Isso significa que é falta de planejamento financeiro, de controle financeiro. Por isso que a educação financeira, meu querido Sidney, é o caminho para que nós tenhamos, sim, prazeres, mas não deixemos de calcular e principalmente de fazer contas. Esse é o caminho. Você tem toda a razão. Agora, tem muita gente indignada aqui com essa cobrança do IPVA, né? Veja o caso do Daniel, de Sidney, não seria melhor o IPVA ser um imposto progressivo? Porque ele, como imposto regressivo, ele acaba dando benefício aos carros antigos, que poluem mais. Um outro cidadão aqui também, o Rodrigo, olha, o Rodrigo e Daniel também, são dois. Na mesma pergunta, diz que no Brasil se paga um valor exorbitante na compra de um carro básico, nos Estados Unidos, na Europa, não é assim, os veículos são vendidos a preços acessíveis, os modelos são bem equipados. A pergunta por quê que penalizam, né, o proprietário do carro novo? Nós estamos com economias diferentes, né? Nos Estados Unidos, vou dar um exemplo, lá praticamente você compra um carro já financiado aí 80, 90 meses, ou seja, assim como as casas também lá são hipotecadas, isso significa uma economia de endividamento. O Brasil precisa evitar a economia de endividamento, porque o endividamento leva juros e leva o dinheiro do nosso bolso, que 30 dias trabalhando, muitas vezes você, às vezes, fala assim, mas acabou meu dinheiro. Por quê? Porque nós estamos comprando mal. Então, o fato de nós termos, sem dúvida alguma, uma diferença entre os países significa que eu acredito que nós não deveríamos colar na imagem, principalmente nos Estados Unidos. Não é um bom exemplo, porque lá você compra com juros, você paga com juros e o Brasil precisa aprender a poupar para depois comprar. E essa aquisição faz sentido quando você começa a ter compra à vista, com desconto, mais dinheiro no bolso. E aí, Sidney, com certeza a independência financeira pode ser um caminho. Não tenha dúvida. Reinaldo Domingos, muito obrigado pela sua participação, viu? Uma boa tarde para você. Uma boa tarde a todos. Obrigado.